الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Prezados irmãos, prezadas irmãs, bem-vindos a esta primeira aula de Sira, de história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que transmite exclusivamente aqui no canal Al-Furqan. O que é Sira? Sira é, linguisticamente, na língua árabe, quando nós usamos a palavra Sira, dizemos que é um caminho trilhado por alguém. Um caminho, algo que foi percorrido. E no Islã, quando falamos de Sira, falamos da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este homem que foi o melhor homem que alguma vez já pisou na terra. Não só o melhor homem, mas sim também a melhor criatura que alguma vez Allah subhanahu wa ta'ala já criou. E com base nisto, nós dedicamos este espaço exclusivamente, especificamente para falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas antes de nós iniciarmos o Sira, nós temos que saber em que contexto o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio, para que povo ele foi inserido, como é que ele encontrou a humanidade. Portanto, nós sabemos que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio de uma cidade árabe, na Península Árabe, em específico na cidade de Meca. Esta cidade é uma cidade muito abençoada, em que Allah fala dela no Corão como a cidade de Bakka. Allah subhanahu wa ta'ala fez um dos primeiros lugares de adoração para ele aqui na terra. O Masjid al-Haram e o outro é Masjid al-Aqsa, que foram construídos no tempo de Nabi Adam alayhi salam. E foi nesta terra de Meca sagrada que Allah enviou o seu último profeta, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam veio de uma linhagem, de uma descendência abençoada. O Nabi sallallahu alayhi wasallam é descendente de Ismail, profeta Ismail, que é filho de Nabi Ibrahim alayhi salam. Portanto, ele vem diretamente da linhagem de Nabi Ibrahim alayhi salam. Nabi Ibrahim alayhi salam teve dois filhos, Ismail e Ishaq. Ismail e Ishaq. Da descendência de Ishaq vieram todos os outros profetas. E da descendência de Ismail veio o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sozinho. É o único profeta da descendência de Ismail. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu com a sua promessa quando Allah subhanahu wa ta'ala disse a Nabi Ibrahim: Inni ja'iluka linnasi imama. Eu vou te fazer como líder das pessoas, da humanidade. E Nabi Ibrahim disse: Qala wa min dhurriyyati. Oh Allah, Nabi Ibrahim pediu, e a minha descendência também. E Allah subhanahu wa ta'ala aceitou e abençoou tanto a descendência de Nabi Ismail como a descendência de Nabi Ishaq alayhi salam. Ambas as descendências abençoadas. Os habitantes de Meca no tempo do Nabi sallallahu alayhi wasallam dividiam-se em três grupos. Havia aqueles árabes originais chamados por al-Arabu al-Ariba, os árabes, que são os originais nativos daquela terra, descendentes do povo de Ad, descendentes do povo de Thamud, em que já viviam lá há muito tempo. E são pessoas normalmente com uma complexidade de pele um pouco escura, parecida com a minha, parecida com este tom de pele. O segundo tipo de árabe, então havia Arabu al-Ariba, árabes, e havia al-Arabu al-Musta'riba. Al-Arabu al-Musta'riba são os árabes que foram arabizados, ou seja, são originalmente imigrantes que foram para lá e viveram lá muito tempo e depois foram considerados como árabes. E estes são a descendência de Nabi Ismail alayhi salam. Nabi Ismail não era original da Península Árabe, pois o seu pai, Nabi Ibrahim alayhi salam, era da cidade de Uruk, na Babilônia. Então ele tinha uma complexidade diferente. Ele era branco, tinha uma pele muito branca.
e daí Nabi Ismail também era branco e a sua descendência também. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como veio da descendência de Nabi Ismail alaihi salam, ele também tinha uma pele branca. O Nabi sallallahu alaihi wasallam também era branco. Então esses dois coabitavam juntos e viviam juntos em Meca. E havia o terceiro grupo de árabes que viviam em toda a Península Árabe. Havia os judeus, al-Yahud. Os judeus também são imigrantes, não são nativos, não são naturais da Península Árabe, mas eles foram lá viver e ficaram lá durante vários séculos até que adotaram a cultura árabe, adotaram os nomes árabes, mas eles continuaram com a sua religião, continuaram separados, não se misturavam com os árabes e assim eles conseguiam viver em paz. Essas três civilizações. E nestas três civilizações nós conseguimos encontrar na Península Árabe três religiões específicas. Primeiro temos a idolatria. A idolatria que foi inserida por um homem chamado Amr bin Lu'ay, que era considerado um homem piedoso, um homem bom, e ele foi importar ídolos de outros povos e ensinou e incentivou a Península Árabe à idolatria. Este homem, Amr bin Lu'ay, trouxe ídolos como o Hubal, trouxe ídolos como Allat e ensinou as pessoas que, olha, vamos adorar ídolos. E a idolatria espalhou-se e ficou a religião predominante antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a maior parte dos árabes eram idólatras. Havia aqueles que eram monoteístas, os chamados Hanif, aqueles que negaram a idolatria e adoravam somente Allah subhanahu wa ta'ala. Embora aquilo não era ainda Islã, pois o Islã veio com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eles não seguiam nenhum profeta, não seguiam nem Isa, nem Musa, simplesmente adoravam, acreditavam que Allah é o único que merece ser adorado. Esta era a segunda religião que existia. E a terceira, como falamos, é a religião judaica, os judeus. Só que eles não se misturavam, não espalhavam a religião deles, mantinham só entre eles, portanto, eles não se metiam com os outros e ninguém também metia-se com eles. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando nasce, encontra essas três religiões e, sozinho, com o apoio e a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, chamou a todos para o Islã e conseguiu unificar esta península que estava dividida, que estava espalhada, que estava destruída. Ele conseguiu unificar, reconstruir e fez dos árabes a civilização mais forte do mundo. Então, irmão, terminamos por aqui. Acompanhe o próximo episódio, não perca.